Bem-vindas ao La Business, o seu podcast sobre empreendedorismo feminino. Recebemos diversas empreendedoras incríveis que contaram a história por trás do seu negócio, para vocês se inspirarem, para dividirem jornadas, tudo o que de fato acontece, que às vezes não é só com a gente. Espero que vocês estejam gostando. Nossas convidadas de hoje são muito especiais. Hoje eu recebo aqui duas amigas, a Vitória e a Bia, da Estilê. Minhas bem-vindas. Má, obrigada pelo convite. Estamos super animados por estar aqui com vocês. Obrigada a vocês por terem topado. Quero fazer um agradecimento especial ao G4 por disponibilizar o estúdio e a equipe para o desenvolvimento do La Business. E tem um QR Code aí na tela, no canto esquerdo. O QR Code que você tem 7 dias de G4 Skills para desenvolvimento dos seus colaboradores, uma plataforma que vai ajudar aí na rentabilidade, no resultado das suas empresas. Espero que vocês gostem e escaneie o QR Code na tela. Meninas, vamos conversar aqui. Quero que vocês me contem uma curiosidade da Bi, da Vitória, que poucas pessoas sabem. Bom, dentro da Estilê, dentro da empresa ou de forma geral? De forma geral, como profissional e pessoal. Sim. Bom, antes de tudo, obrigada, Má, pelo convite. A gente amou. E eu diria que uma curiosidade minha... Eu digo a minha e a Vicky diz a dela. Eu acho que é uma curiosidade minha. Eu não sei se muitas pessoas sabem, mas eu sou extremamente sistemática. Eu sou uma pessoa que gosto, assim, de controlar bem as minhas ações, as minhas coisas. Acho que amigas próximas podem dizer, mas isso no trabalho reflete muito, assim, com certas dinâmicas internas, sabe? Eu vou puxar, então, pelo que a Bia falou. Eu acho que eu sou, assim, também as minhas amigas, eu acho que já sabem disso, mas eu sou bem nerd e bem caótica também. A Bia falou do que ela é bem sistemática, eu sou bem nerd, sou bem caótica. Gosto muito de aprender, de, enfim, estudar bastante. E, enfim, acho que é isso. Eu acho que vocês são diferentes e muito complementares, né? Isso ajudou muito aí na construção da Estilê. Quando vocês resolveram começar a sociedade, como foi esse começo? Quando a Bia, a Vitória, vocês queriam abrir uma marca, vocês já conversaram, vocês buscaram uma amiga que tinha muito complementar ali, né, nas habilidades. Como foi esse processo inicial? Bom, esse processo inicial foi, assim, muito interessante. A gente adora contar essa história, porque no começo, assim, a gente... Essa parte de complemento, a gente sempre soube entre amigas que a gente se complementava, que a gente se dava super bem, mas, obviamente, no trabalho isso aflorou muito mais. Então, eu e a Vicky, a gente começou a Estilê muito, diria que na esportiva, assim, a gente começou muito testando mesmo, a gente era super... Enfim, a gente era mais novas, estávamos testando o mercado, então a gente começou muito numa ideia de, juntas empreender, mas sem esse intuito de ter um business plan, vamos começar, vamos fazer esse negócio redondo, a gente começou muito na tentativa mesmo, e não, a gente não sabia que a gente era tão complementar até a gente aplicar isso. Vi, se quiser complementar também. Eu acho que, assim, as nossas personalidades, elas são muito diferentes. E muitas vezes, né, a gente bate muito diferente uma com a outra e, enfim, bate cabeça. Faz parte. Mas a gente sente que isso, no dia a dia, ajuda a empresa a ser uma empresa diferente. Então, ajuda a gente na execução da operação em si, assim, da Estilê, mas também nos produtos. Então, a Bia traz uma visão requintada, eu trago uma visão um pouco mais desconstruída. Eu acho que também, assim, no dia a dia da empresa, eu sou uma pessoa que sou muito sonhadora, e eu acho que a Bia é muito pé no chão, então a gente acaba, assim, dando um match perfeito. Então, não é fácil, obviamente, porque são diferentes as personalidades, mas no final do dia, isso eu acho que ajuda muito a empresa tá no patamar que ela tá, sabe? Enriquecer mesmo, porque acho que você ter diferentes olhares quando você tá numa discussão em uma mesa e todo mundo concorda com tudo, você não consegue aflorar tantas coisas, né? Você não questiona muito, e aquilo fica fácil e fica ok do jeito que tá. Quando você questiona, obviamente até um certo limite, você consegue tirar coisas dali. Então, às vezes, não é 100% o meu jeito, não é 100% do jeito da Vicky, é um jeito em comum, e esse em comum é o melhor, sabe? Então, é muito legal essa parte em que a gente se complementa. Isso que você falou é legal também, né? Assim, da Vitória de escutar, você escutar ela até pra entender o ponto de cada uma, pra ver o que de fato ali vai funcionar melhor. Sim, naquela decisão da empresa. E a gente aprendeu muito a ouvir a outra. Isso no começo era um pouco difícil, porque as duas, por mais que tem jeitos diferentes, têm personalidades fortes. E pra outra ouvir a outra, enfim, numa questão aí de conseguir aprender realmente a lidar, foi um processo difícil, mas que a gente obviamente aprendeu aí na vida. E vocês têm muito uma relação também
pessoal, de amizade fora da empresa, né? Vocês são muito amigas, estão sempre juntas aí pós-trabalho, final de semana. Como que vocês dividem esse lado profissional e pessoal, tanto dentro do trabalho, né? De não deixar o pessoal afetar e o profissional fora, de não estar sempre conversando sobre esse assunto? Eu acho que a gente tem muita conversa, então acho que foi ao longo dos anos, né, desses, enfim, 6 anos, a gente foi aprendendo a conversar uma com a outra e mostrando, realmente sendo muito transparente no que incomoda uma na outra e vice-versa. E eu acho que, assim, a gente tentou muito no começo separar, né, então falar, olha, a partir das 6 que a gente sai da Estilê, a gente não vai mais falar de... A gente não vai falar mais de business, a gente não vai falar mais de nada. Mas eu acho que no final, quando você ama tanto o negócio, quando, enfim, o empreendedor, ele nunca desliga, né? Então, a gente tá toda hora pensando em coisas diferentes pra fazer, a gente tá toda hora pensando nos problemas que a gente deixou no escritório. Então, é muito difícil essa separação. Eu acho que hoje a gente consegue conciliar mais do que no passado, mas realmente, eu acho que a gente vive e vibra muito a Estilê, então eu acho que isso acaba transparecendo muito. Sim, eu acho que hoje o que a gente conseguiu, antes a gente era muito nítido essa linha, tipo, e ficava até um pouco forçado no sentido de, tipo, saiu da Estilê, não pode falar de Estilê, sabe? Hoje, a gente fala naturalmente menos quando a gente tá fora do trabalho, mas quando fala é natural. Sai aquele peso de, tipo, eu vou precisar de uma resposta da Vitória como sócia, sabe? Sim. E hoje eu consigo perceber nitidamente a diferença, eu acho que a Vicky também, da Vicky como sócia e a Vicky como amiga. São pessoas diferentes, não tem jeito. Então ali você realmente carrega uma coisa na hora da sociedade que a gente precisa da personalidade de cada um, e na amizade a gente é complementar, mas obviamente menos claro, né? Tipo, a Bia é assim, a Vicky é assim, flui mais. Mas a gente aprendeu, graças a Deus, a lidar, e hoje vem super natural. Mas foi um processo, não foi fácil até a gente conseguir entender mesmo esse mecanismo. Sim. E aí, no começo da empresa, quando vocês resolveram abrir, eu lembro que vocês defendiam muito o acrílico, né? Então, vamos criar bolsas de acrílico. Por que começou primeiro por esse produto, assim? Por que o acrílico? Como foi essa ideia? Eu acho que o acrílico, ele não tinha o respeito que ele merecia na moda. Então, por exemplo, o acrílico, ele sempre teve um peso muito importante no design e na arquitetura, no decor, essas coisas. Então, ele era muito bem visto, é uma matéria-prima nobre, super cara. E eu acho que quando a gente pensava do acrílico na moda e no acessório, a gente olhava muito pra ele como se fosse quase um plástico, sabe? E a gente realmente queria realçar aquela importância que ele merece. E a gente olha pro acrílico e a gente vê infinitas possibilidades de texturas, de cores, de brilho. Então, é um material que ele vai muito de encontro também com a nossa proposta de valor e identidade da Estilê. Então, é um material que é quase vivo, sabe? Então, ele quase fala com você quando você tá olhando pra ele, porque ele é muito 3D, ele tem aquele melado, etc. Então, eu acho que a gente queria muito apostar nele e realmente foi a nossa grande aposta do começo, né? Sim. Complementando a Vicky, no começo, quando a gente decidiu abrir um negócio, era a época que muita gente estava abrindo também, pessoas da nossa idade, pessoas que a gente conhecia. E a gente falou, bom, vamos abrir uma coisa que seja diferente, né? Não uma coisa mais um ali no mercado, uma coisa que se destacasse. E a gente, enfim, através de viagem, pesquisas, a gente conseguiu ver o quanto o acrílico, ainda no Brasil, na visão de moda, era muito pouco visto, né? Você conseguia ver esses benchmarks lá fora, então você conseguia ver o acrílico presente na moda lá fora. E no Brasil tava muito... não existia praticamente. Então eu e a Vi, como a gente gosta muito desse olhar mais refinado, assim, de arte, de design, dessas coisas, a gente começou a perceber o quanto isso poderia ser benéfico dentro da moda, e a gente já via essas referências fora. Então foi que a gente decidiu trazer o acrílico, que era uma coisa irresistível ao toque, que as pessoas olhariam e falariam, nossa, elas estão fazendo uma coisa diferente. Então, eu acho que o acrílico sobressaiu por conta disso também. A gente teve que educar o nosso público de que o acrílico é uma peça renomada, porque até então as pessoas não sabiam o quanto era, que nem a Vicky falou, associava um pouco a plástico. A gente falava, vai na sua casa, vê que o móvel de acrílico, provavelmente, da sua casa é um dos móveis mais caros que você tem. Então a gente educou o nosso público. Então foi muito legal, porque a gente viu que realmente teve resposta. Hoje a gente vê realmente um mercado aí disso. E qual foi a maior dificuldade de trabalhar com acrílico? Porque eu lembro que no começo, o primeiro produto de vocês era uma clutch. E a clutch, não sei, vocês me corrigem, mas assim, ela era mais pesada.
Não sei se se era mais frágil ou não, não lembro exatamente da questão desses pontos, mas eu lembro que teve essa questão do peso, né? Depois trouxe uma tecnologia, não sei se foi a mudança do acrílico, depois ficou mais leve. Qual foi a maior dificuldade, assim, para vocês em melhorar esse produto, né? Em trabalhar com acrílico lá no começo? Eu acho que, assim, quem não tem vergonha do primeiro produto que lança é porque começou muito tarde. Então, a gente realmente fez, assim, acho que os nossos primeiros produtos, hoje em dia a gente olha pra eles e a gente fala, meu Deus do céu, como que a gente teve coragem de lançar aquilo? Na hora, obviamente, essa não era a nossa visão, né? Mas a gente tinha uma restrição muito grande em relação ao acrílico, então a gente só podia trabalhar com 3 cores, era preta, branca e transparente. A gente acabou descobrindo, a gente acabou contestando e realmente desafiando os nossos fornecedores e artesãos a expandir a qualidade, expandir o que é capaz de fazer com acrílico. Então a gente foi e a gente conseguiu inflar o acrílico, a gente conseguiu trançar o acrílico, a gente conseguiu ampliar essa paleta de cor para outras, enfim, importamos bastante chapa para conseguir se diferenciar mesmo. Então a gente eu acho que o que ajudou muito a gente a realmente sair desse patamar do acrílico, que é uma matéria-prima rígida, que é muito difícil de ser trabalhado, a gente tá toda hora desafiando as pessoas que estão trabalhando com a gente a fazer diferente e não fazer o mais do mesmo, porque essas pessoas normalmente eram pessoas que faziam letreiros, caixinhas de brinde, enfim, de rifa, assim, não tinha as pessoas qualificadas, sabe, pra fazer esse tipo de produto que a gente estava buscando. Sim, e eu acho que a gente também foi acertando os fornecedores. No começo, a gente tá entendendo ainda o mercado, entendendo onde achar, onde procurar. E ao longo do tempo, a gente foi percebendo que existe um fornecedor específico para cada coisa. E cada fornecedor, vendo o resultado do outro, acaba se desafiando também a fazer. Então, assim, no começo não conseguiam fazer bolsas infladas. E a gente falou, não, vamos fazer. Aí um fornecedor topou fazer, topou testar. O outro já viu. E aí, obviamente, isso realmente estimula a pessoa a querer, né, cada vez mais melhorar. Então, a gente conseguiu, enfim, através dos fornecedores, através de muita conversa, entender o que a gente queria chegar. Obviamente, tem coisas que a gente ainda quer fazer e que ainda não é possível, mas eu acho que através de muito teste, muito companheirismo, parceria com o fornecedor, e através de pesquisas também, a gente vai lá, a gente olha, fala, não, e se fizer desse jeito, se fizer daquele jeito, a gente não desiste fácil. Enfim, aí a gente consegue chegar, enfim, perto da onde a gente quer. E, assim, continuando no produto bolsa, antes da gente falar dos acessórios, vocês começaram a trabalhar com outros tipos de material, né? Em algum momento ali da empresa, vocês começaram a buscar, talvez, outras referências, trabalhar com outro tipo de matéria-prima. Como que foi essa decisão? Por que vocês decidiram expandir para esse outro insumo? Sim, no começo, a gente começou, obviamente, a gente fez muita pesquisa em questão dos nossos consumidores, o que eles viam dentro da Estilé, se tinha muita recorrência de compra, de volta. E a gente começou a perceber que o acrílico, ele é um produto muito diferenciado, mas para sustentar uma empresa, você se basear somente no acrílico é um pouco complicado. Por mais que segue sendo o nosso DNA principal, a gente sempre, em todos os produtos, a gente tenta colocar o acrílico, ou pelo menos o nosso DNA dentro, né, da peça, pra pessoa falar, putz, não é de acrílico, mas já tô vendo que é da Estilé. Então, a gente tenta manter essa identidade. E eu acho que a gente começou a perceber que o acrílico, ele é um produto super renomado, ele tem que estar presente, mas não é todo mundo que sempre compra bolsa de acrílico. Bolsa de acrílico é uma coisa super diferenciada. Então a gente começou a perceber que a recorrência de pessoas voltando pra comprar, a gente tinha clientes muito fiéis, mas obviamente é muito mais baixa do que uma pessoa sair pra comprar uma roupa, sair pra comprar alguma coisa. Então a gente começou a falar, não, a gente tem que abrir o nosso leque, o nosso DNA segue sendo acrílico, mas vamos fazer coisas icônicas também que a gente pode abranger. A Bia falou essa palavra icônica, né? Eu acho que ela gira muito em torno do nosso, assim, do ecossistema da Estilé. Então, pensou em icônico, eu acho que é a mesma coisa que pensar em Estilé. Então, a gente buscou alternativas de materiais que tinham essa mesma linguagem visual, né? Tinha essa mesma sensorialidade. E aí, então, a gente começou a trabalhar com resina, com acetato italiano, com muita coisa de brilho. Então, assim, eu acho que os materiais, eles todos conversam, eles estão inseridos dentro da nossa história e faz sentido, assim, com o que a gente tá querendo passar, né? Então, a gente fala que são materiais protagonistas. Então, existe esse protagonismo muito grande da Estilé. Então, a gente fala que os acessórios, eles não são coadjuvantes, eles são realmente a peça principal, o main character. E a gente buscou realmente trazer isso
de uma forma um pouco mais intensa. E buscar isso em outros materiais. Então, eu acho que esse mix e eu acho que agora a capacidade da Estilé de conseguir misturar esses materiais é que tá deixando a Estilé, acho que cada vez mais forte. Então, quando a gente fala de acrílico, antes a gente via que era uma bolsa inteira feita de acrílico. Agora, como tem o acrílico, tem o strass, tem a resina, tem o metal, ele deixa tanto a peça mais complexa, mais inovadora, mas eu acho que dá uma cara um pouco mais funky, sabe? Sim, e assim, tem uma variedade grande de produtos, e a Bia falou muito do DNA também, né? Eu identifico muito quando um produto é estilê, assim, Sim, desde o óculos, acessório, a bolsa. Como que vocês conseguem manter... que dica vocês dão pra trazer esse DNA assim pra peça? Tipo, manter o DNA de vocês? Porque muitas marcas, às vezes, acabam abrindo esse leque e você não sabe mais se é daquela marca, né? Você tem uma dúvida, de onde é essa peça? E vocês não, a gente sabe de cara que é estilê. Como que vocês conseguem manter isso? Quando a gente começou a expandir para outros materiais, a gente ficou... Essa foi uma preocupação nossa que a gente teve, né? De descaracterizar nossos produtos. Mas eu acho que a régua final... esse produto que a gente tá fazendo, ele é protagonista? Ele vai se sobressair? Ele vai falar mais alto? É uma peça que praticamente grita? Então, esses são eu acho que o que diferencia se é uma peça da Estilé ou o que não é uma peça da Estilé. Então, assim, eu acho que o material, ele é um veículo pra gente conseguir realmente transparecer todos esses valores. Então, esse boldness, esse punch. Então, tudo isso eu acho que carrega muito o nosso DNA, né? Sim, eu acho que tudo que é um pouco irresistível ao toque. Então, se você pega, por exemplo, a gravata que eu tô usando aqui, a pessoa fica super curiosa, fala, gente, de onde é isso? O que vocês fizeram? Tipo, de onde é? Posso ver? Posso tocar? A própria bolsa que eu tô aqui, ela não é de acrílico, é um grande exemplo, ela não é de acrílico, mas você vê que ela tem, primeiro que ela é 100% manual, então a gente preza muito por essa parte de real hands, real people, então realmente é tudo muito são artesãos fazendo, então seja no acrílico ou seja em outro material, é uma bolsa super única, né, feita à mão. Mas se você vê, mesmo essa bolsa que ela é toda de tecidinho, ela tem primeiro um detalhezinho aqui de resina no final, então você vê que tem um certo quesinho aí de estilê. E ela segue sendo irresistível ao toque, porque ela tem um 3D, ela tem, por exemplo, todas essas nuances que formam uma rosa, que a pessoa olha e fala, gente, que bolsa diferente, de onde é? Então eu acho que esse questionamento, quando uma pessoa para pra perguntar de onde é, a gente fala, então esse é o gancho que a gente tem que pegar na hora que a gente vai criar a peça. Então eu acho que sempre ser irresistível ao toque. A Vicky tá usando os colares, os brincos, então você olha e fala, gente... Tem a resina em cima, super presente. Olha eu aqui mostrando, a gente fazendo... Essa aqui que tem um acrílico modelo, mas ela é irresistível ao toque. Você vê que Sim. tem peças que não necessariamente é o acrílico, mas às vezes tem a resina, às vezes tem um brilhinho, às vezes tem esse aqui, enfim, que também remete à resina. Você olha e fala, gente, deixa eu ver, da onde é? Dá pra gente tocar. Então eu acho que isso é muito importante, assim, na hora que a gente vai criar, de fazer, bom, não vamos fazer mais uma coisa blé. Mesmo que seja uma coisa... Uma bolsa com modelo, enfim, que a gente já viu aí, mas ela vai ter algum toque diferente. Seja a fechadura dela, seja o detalhe que vai pendurado. Então, a gente sempre tenta ter esse quê pra dar o ar de estilê. Não, e desde o começo da marca, assim, sempre quando eu uso uma peça estilê, até as nossas amigas relatam, né? Que a pessoa para e fala, da onde que é essa bolsa, esse acessório, assim, de fato, chama atenção, né? Isso é muito legal. E eu quero até fazer uma pergunta, assim, que me veio agora na cabeça, e não tava no briefing do podcast que a gente conversou antes, né, que a gente iria conversar um pouquinho aqui, mas a gente fala muito sobre sucesso das empresas, né, as empresas que foram sucesso, como que conseguiu chegar até lá, mas existem também empresas que a gente acaba, tipo, abrindo e não seguindo por decisões pessoais, não porque foi sucesso, é por uma decisão, assim, de prioridades naquele momento. Teve um momento da marca que vocês abriram a Downtown. Sim. Que era uma marca de acessórios para casa. Que era a época muito do acrílico, né? Que vocês estavam explorando bem essa parte de acrílico. Teve a bandeja, teve também a questão dos espelhos. E aí, em algum momento, vocês pararam, não sei, até eu quero saber um pouquinho de vocês, como foi essa decisão, pararam a produção, não deram andamento na marca, não sei se trouxeram para Estilé. Como que foi a decisão de abrir e a decisão também de parar? Então, a Downtown, na verdade, ela foi um mega sucesso e a gente deu uma pausa nela, então realmente não foi tipo um ended chapter, mas o que acontece é que a gente tem fornecedores que eles são artesãos, então a gente não estava conseguindo dar conta da demanda da Estilé e a gente estava abrindo outros leques de produto, né, a gente foi para acessório, a gente foi para
enfim, óculos. E a gente não tava conseguindo dar conta dessa demanda realmente para dividir com o estoque da Downtown, né? Que eram praticamente as mesmas pessoas trabalhando nas duas marcas. Então, a gente queria o acrílico muito presente na Downtown, mas eu acho que mais do que qualquer coisa, acho que na Downtown a gente também aprendeu muito a mexer com vidro, né? A gente tinha aqueles potinhos de vidro. Hoje, inclusive, a gente faz as bolsas de vidro. Então, assim, teve um processo muito importante de aprendizado na Downtown, mas a gente não conseguiu olhar para duas marcas ao mesmo tempo. Então, eu acho que esse nicho de casa e a presença da Estilé dentro da sua casa, ela ainda é um sonho muito grande nosso, e eu acho que ela ainda tá muito forte. Eu acho que a gente tem gente que, tipo, olha coisas dentro da casa e fala, nossa, isso é muito Estilé, né? Ou isso poderia muito ser da Estilé. Um espelho longo que eu fiz. Um espelhão de corpo, enfim. E a questão é que realmente a gente não tava conseguindo dar conta da demanda, então a gente acabou direcionando nossos esforços, nosso tempo e também o nosso capital para uma coisa que tava dando um retorno maior. Então, realmente é mais uma questão de entender aonde o retorno tá sendo maior e privilegiar aquele canal, né? E foi um bom teste, porque a gente conseguiu entender também se vale a pena. Na verdade, a gente ainda está entendendo se vale a pena serem duas marcas, ou realmente ser um brand dentro da Estilé de casa. Porque, no fim, as pessoas entendem a Downtown como não diria que um modelo, mas é um viés dentro da Estilé. Então, às vezes, é um corner da Estilé que chama Downtown, e não que a Downtown é uma marca, sabe? Então, a gente ainda tá entendendo até que ponto a gente mantém 2 Instagrams separados, se unificam eles, e seja, tipo, Downtown ser um modelo e modelo de casa dentro da Estilé, ou se de fato vai ser uma outra marca. Então, a gente fez um teste, a gente já viu que teve uma demanda, né, a Estilé demandou muito da gente, que a gente entendeu que a gente precisava, nesse momento, focar na Estilé, mas segue aí em aberto pra gente estudar internamente até que ponto é importante ser duas marcas ou ser dentro da Estilé a linha de casa. E é maduro reconhecer isso, né? Porque às vezes a gente fica pegado muito num sonho, não quer abrir mão do que a gente quer construir, e aí acaba abraçando o mundo, se atropelando. Exato. E um acaba não indo bem nenhum nem outro, né? Sim. Então é importante identificar, assim, o que eu vou dar prioridade agora, o que de fato Então, eu vou seguir. E que você não vai deixar o sonho acabar. Lógico. Vocês vão pensar nisso futuramente, né? E, assim, a gente tava muito apegada à marca da Downtown, porque... A gente se apega muito. Não, muito. Mas, assim, diferente da Estilé, que eu acho que ela foi construída muito, tipo, no fazendo, sabe? Numa forma de... A gente faz e aprende. A Downtown, ela foi previamente estudada, construída, feita internamente, pensada em paleta, pensando em tipografia. Tudo, assim, realmente foi muito... Teve um cuidado aí a mais. Então, realmente foi difícil a gente falar, vamos dar uma pausa e vamos tentar ordenar nossas prioridades para ver se vale a pena continuar depois. Legal. Bom, voltando aí para a Estilé. Falando de marketing. A Estilé hoje é uma referência em marketing de marca. Eu vejo vocês muito saindo do óbvio, mesmo com os produtos, mas também nessa parte de marketing, né? De como se posicionar uma marca, trazendo estratégias diferentes do que está aí por trás do mercado. Como funciona a estratégia de marketing de vocês dentro da Estilé? De onde que vem essas ideias de lançamento, de fazer um lançamento, muda o logo, faz uma chamada diferente? Como que funciona isso com vocês? Eu acho que desde o começo a gente foi muito inovadora, assim, também em tentar ser mais disruptiva em relação ao marketing. Por quê? A gente tem que pensar, Má, que a gente começou com R$5.000. E esses R$5.000, eles não foram usados para campanha, para modelo, para tráfego pago, embalagem. Eles foram 100% direcionados para o produto. Então, assim, nosso foco realmente era fazer o melhor produto que a gente tinha inicialmente. Então, a gente olhava para as outras marcas, que eram marcas super bem reconhecidas, e a gente estava lutando, né, por um espacinho lá, e a gente falou, o que a gente consegue fazer para conseguir se destacar e se sobressair diante de um oceano, sim, super cheio. E aí, a gente começou a entender realmente as estratégias e a gente se baseou muito no storytelling. Então, desde o começo, era sair um pouco do produto e dos aspectos tangíveis dele e parar de realmente tentar convencer o cliente através do produto e tentar realmente construir histórias e temas e motivo porque a gente tá aqui, motivo porque a gente resolveu fazer essa empresa e realmente mostrar o behind the scenes e realmente ser muito transparente em relação ao
o que as fundadoras acreditam. Então, assim, eu acho que desde o começo aqui, hoje já é super mais... É uma prática um pouco mais comum essa, né? Como as redes sociais mudaram bastante, é uma prática muito mais comum. Mas antes, como a gente não tinha capital e a gente precisava realmente otimizar os nossos esforços, foi muito na base das ideias e da criatividade. Então, a gente precisou se virar com o que a gente tinha naquele momento. E a gente conseguiu criar uma comunidade muito forte dentro da Estilê. Então, eu acho que muito foi dessa estratégia da gente... Desculpa o microfone aqui. Da gente... ser diferente, ser inovador, que nem a Vicky falou. E com tudo isso, organicamente, a gente conseguiu criar uma comunidade muito grande. A gente conseguiu fazer com que pessoas postassem a embalagem da Estilê simplesmente porque a gente decidiu criar uma embalagem diferente. Então, obviamente, a gente pensou no resultado final de que as pessoas fossem gostar e fosse instagramável. Mas, não sei até que ponto isso foi decisivo na hora da gente criar a embalagem. A gente imaginou isso, mas isso veio como uma consequência super orgânica. Então, as coisas vieram fluindo muito da forma que a gente pensava em ser diferente. Então, essa parte do dia a dia também que a Vicky falou, da gente mostrar o nosso dia, mostrar o que estava acontecendo, a embalagem, na época, as embalagens e os produtos saíam ainda do escritório. Então, a gente mostrava tudo, mostrava a onda enfim, do lançamento, as coisas saindo, as pessoas ficavam engajadas com isso, né? Então, a gente criou uma comunidade, a gente ouvia muito o nosso público. Desde o começo, a gente falava, gente, a gente quer ouvir de vocês, vocês preferem esse ou aquele modelo. A gente queria ouvir, a gente fez até uma vez uma ação de que o consumidor criava uma bolsa e a bolsa vencedora ia pra venda. Então, a gente gostava muito de fazer essa troca com eles, a gente sentia muito retorno com isso. Então, isso foi uma estratégia muito legal da gente criar essa comunidade. Hoje, a gente realmente tem fãs. E eu acho que muito disso vem do que a gente fez de troca, de proximidade com eles. Pareciam ser amigos nossos. E não era só amigos da Bi e da Vicky, isso que é muito interessante. Eram amigos da Estilê. Tipo, a Estilê virou uma pessoinha, sabe? Então, por trás daquilo, o vício era realmente na marca, sabe? No branding, naquilo ali, no que a gente tava construindo. Na realidade, que obviamente englobava eu e a Vicky, mas era muito na Estilê em si. Não era tipo, sou fã da Bi, eu sou fã da Vicky. Era a Estilê mesmo. É muito legal isso da caixa de vocês personalizada, porque vocês pensaram em tudo, né? Desde o unboxing, o produto, o escritório de vocês, Sim. O Instagram da marca, assim, tudo de fato conversa e tem a cara da Estilê. Sim. E falando na comunidade, hoje a gente vê cada vez mais as marcas migrando, né? Pra construir uma comunidade, ter realmente pessoas fiéis ali a comprar o produto. Eu vejo que vocês têm muita interação, por exemplo, nas redes sociais, o engajamento da Estilê é um excelente engajamento para uma marca. Como que foi a criação dessa comunidade? Porque eu lembro que vocês lançaram também uma comunidade, um grupo no WhatsApp, onde vocês compartilham com os clientes pré-lançamentos, novidades. Como que foi esse processo? Eu acho que, primeiramente, é tratar a nossa cliente como se fosse uma amiga mesmo. Então, às vezes, ela não é uma cliente porque ela comprou uma bolsa, mas ela é uma cliente, uma consumidora, porque ela tá lá todos os dias assistindo a gente e acompanhando, enfim, a nossa história, a nossa marca, interagindo e respondendo e comentando, etc. Então, assim, eu acho que é trazer realmente essa proximidade com elas e extinguir aquela hierarquia, né, de uma coisa mega verticalizada entre marca sendo super autoridade e consumidor abaixo, mas realmente colocando no mesmo patamar e conversando de igual para igual, nesse sentido. E é realmente puxar com muita curiosidade. Então, na hora que ela mandou alguma coisa, já engatar numa próxima pergunta, realmente ter muita curiosidade em relação a ela, como é que ela usa aquela peça, o que ela gostou na peça. Então, muitas das coisas que a gente usa no nosso marketing são coisas que, basicamente, a gente só pega e inverte, sabe? Então, foram coisas que as pessoas falaram pra gente primeiro e depois a gente usa como uma fala da Estilê. Então, por exemplo, eu lembro que tinha uma cliente que ela falou assim, nossa, eu tô aqui, eu acho que era nos Estados Unidos, e toda hora que eu saio, alguém pergunta de onde é a bolsa ou tem essa curiosidade, né? E aí a gente falou, putz, isso é muito curioso, vamos, então, fazer as peças que sejam pautas de conversa. Então, que sejam, de fato, peças que as pessoas perguntem o que é, da onde geram essa curiosidade. Então, eu acho que, primeiramente, em termos de comunidade, a gente realmente faz mini grupos seletos. Então, a gente tem um Close Friends, a gente tem grupo no WhatsApp. E, realmente, isso acaba aproximando mesmo a cliente da gente, né? E tendo esse papo de igual para igual, a gente consegue extrair coisas que talvez seriam muito caras da gente testar e depois se arrepender e voltar atrás. Então, a gente consegue otimizar muito os nossos recursos, otimizar muito o nosso capital para realmente lançar coisas mais certeiras, baseadas
em ouvir o nosso cliente, então não ser míope em relação a isso. E eu acho que foi, assim, de uma forma muito natural. Não foi uma estratégia, tipo, vamos criar uma comunidade, né? E só mais um exemplo antes de você ir para a próxima pergunta, Mai, mais um exemplo que acabou de acontecer, que é legal as pessoas entenderem como que a gente cria certas coisas. Mas, basicamente, a gente fez a nossa coleção, a gente lançou a nossa coleção ontem, chamada Heavy Hearts, e uma parte do tema era a luta, né? Então, você vê toda a parte da construção, assim, da imagem desse lançamento. Tem a modelo fazendo poses de luta, enfim. E uma como que eu digo, uma das imagens fortes que a gente colocou pra mostrar o lançamento era a dentadura de luta com o nome da Estilé. E aí as pessoas ficaram super curiosas, achando que isso era um produto que a gente ia lançar, quando no fim isso era uma imagem mesmo de marketing pra gente fazer o lançamento, uma coisa forte que chamasse as pessoas, com logo, enfim. E aí as pessoas falaram, gente, isso não é uma pulseira, isso não é nada, vocês não vão vender. E aí as meninas, enfim, postaram, mostrando a conversa interna de uma cliente, mostrando a conversa, enfim, do marketing, falando, gente, o que a gente faz com essa informação? E a gente acabou divulgando isso para as pessoas falaram, por que vocês não fazem? Não necessariamente o mordedor do protetor de dente, mas fazer uma pulseira com isso. Então, as coisas vão acontecendo de acordo com o flow mesmo do que o próprio consumidor traz pra gente. Eles que alimentam a gente em certos momentos pra gente construir aquilo, sabe? É muito importante, né, empreendedor, ver esses insights, assim, de fato, abrir a cabeça do que você pode produzir. E agir rápido, né? Não ter medo de tomar ações com base nessa troca. Então, acho que muito aonde eu acho que os empreendedores erram hoje em dia é se fechando muito pra essas... Se mantendo como autoridade, se fechando muito para essas conversas. Então, eu acho que nessas conversas que a gente consegue, de fato, nutrir e deixar a empresa cada vez mais inovadora, sabe? É pescando essas coisas, fazendo rápido, topando projetos diferentes, projetos loucos. Então, realmente, eu acho que é o que nos move mesmo. E as dúvidas e comentários dos clientes são de outros clientes também, que às vezes não estão ali mandando, né? Exato. Então, outras pessoas podem estar pensando, por que não facilitar essa informação para eles? Sim, dores universais, né? E falando em lançamentos, vocês estão sempre aí sold out nos produtos. Por que vocês não fazem mais produtos sabendo que vai ter aquela venda? Faz parte da estratégia ter esse sold out, ter poucos produtos à venda? Como que funciona? As pessoas, os nossos clientes até ficam bravos em certos momentos, falando, gente, isso é estratégia de marketing de vocês, são absurdas. As pessoas até ficam com raiva, porque às vezes esgotam em menos de 5 minutos mesmo. Mas assim, a gente pode dizer que hoje a gente tem uma produção, que nem a gente falou, super artesanal, né? São feitos por artesões, então a gente não é massificado. A gente preza sim por uma coisa exclusiva, por mais que obviamente a gente quer que os nossos consumidores comprem, o nosso intuito obviamente é o faturamento, mas assim, a gente gosta de fazer peças exclusivas. E pra gente é até curioso, porque é um desafio pra gente, porque até hoje, no desenvolvimento de produto, eu e a Vicky, a gente tá muito ativa na parte de da criação do produto. E toda na hora que chega quantidade, quanto que a gente vai fazer, é sempre um desafio, porque a gente nunca sabe qual que é. Obviamente, o teste de, tipo, olhou o produto, eu e a Vicky, nossa, estamos viciadas, tipo, esse produto eu quero levar pra casa. A Vicky falou, não, eu quero. A gente falou, putz, então acho que esse vai ser um produto que vai bem. Mas é um teste, porque às vezes tem produtos que a gente aposta que fala, putz, gostei, obviamente, tudo que a gente aprova a gente ama. Mas a gente fala, gostei, e do nada bomba. A gente fala, gente, que máximo. A gente nunca imaginou que seria o sucesso que foi. Então, às vezes, é um risco, né? Então, é muito difícil pra gente até hoje. É um desafio a gente entender até onde esse sold out é bom. E também os minutos, né, que dá de sold out. E também a quantidade que a gente faz de peças. Eu acho que, assim, essa escassez... E, assim, ela sim movimenta a pessoa a comprar e tem esse senso de urgência, mas essa escassez, ela não é uma coisa programada, ela é uma coisa que vai de encontro com a nossa forma de produzir. Então, que nem a gente falou, são coisas realmente feitas à mão, com 6 fases de polimento, todas as peças são coladas, minuciosamente colocadas. Então, assim, a gente acaba tendo um certo, né, alvoroço dos clientes que ficam irritados porque não compraram a peça, mas são peças que a gente tá fazendo já há 60, 90 dias e, enfim, a gente conseguiu fazer aquilo para lançamento que ia chegar na data tal. Então, o problema, eu acho que você consegue criar valor com esse balance de oferta e demanda, e no nosso caso, eu acho que uma das coisas que a gente só tem a agradecer é que, de fato, é uma coisa naturalizada, sabe? Então, isso, eventualmente, as pessoas questionam, tipo, como que vai ser numa questão mais de escala, né? Como que vocês vão fazer para escalar? Eu acho que a gente,
eu acho que quando a gente pensa em escala, tipo, um volumão, a gente não pensa em estilê. Então, assim, a gente conseguindo realmente manter esse tipo de oferta e conseguir que a demanda seja sempre maior do que a oferta, isso pra gente é super importante. E falando nessa parte dos produtos, e envolvendo marketing também, vocês fizeram uma ação no 1 de abril e colocaram quantas bananas pra vender? 5? Quantas foram? Acho que 30. Não. Acho que foram 5 a 10 bananas. E aí deu sold out em 10 minutos. E é muito engraçado porque assim, vocês pegaram o primeiro... Exato, a banana mais cara. E muita gente fica limitada nas estratégias de ação de marketing, por exemplo, em Natal, Dias dos Namorados, enfim, lançamento de verão, inverno. E vocês pegaram um dia que não era muito normal para o varejo, talvez para fazer uma certa ação, e fizeram essa de 1 de abril. Qual foi a estratégia dessa ação e como que vocês conseguiram, por exemplo, criar o desejo do cliente em comprar essas bananas de R$100 e o que vocês presentearam para eles? Como que foi? Então, eu acho que o 1º de abril é um dia de pegadinha. Então, eu acho que ele vai muito de encontro também com esse nosso humor e com o DNA da marca. Então, é um dia que a gente sempre faz alguma coisa. Então, a gente no passado já falou que a bolsa mais best-seller e nunca mais ia voltar. Depois a gente falou que a gente tava mudando a nossa embalagem pra uma coisa mega minimal e, tipo, meio quiet luxury, uma coisa mais assim. E aí, esse ano, eu lembro que essa ideia, assim, na nossa reunião de marketing, a minha designer, ela falou assim, a gente tava lançando uma coleção Fruitopia, né, que tinha muito esse universo das frutas. E ela falou, por que a gente não vende uma banana no 1º de abril, vê quem compra... E aí dá um produto, surpreende a cliente com o produto. Aí a gente falou assim, aí eu peguei essa informação e falei, vamos criar um buzz ainda mais forte, vamos pegar essa banana e fazer com que ela custe uma coisa que as pessoas começam a duvidar que aquilo é verdade, que realmente possa ter muito um word of mouth, né, um boca a boca muito forte, tipo uma viralização muito forte. Daí a gente pegou a data a gente pegou a data do lançamento, que foi 10 de abril, 10/4, né? E a gente só mudou uma vírgula pro lado e colocou a banana R$100,40. Então, é engraçado que as pessoas tentam fazer alguma estratégia, mas quando a gente pensa em estratégia, a gente quer que tudo esteja amarrado, e o intuito dessa campanha, de fato, foi a surpresa, foi surpreender, foi realmente gerar aquela curiosidade, quase aquele negócio, aquele nonsense, sabe, o que elas estão fazendo. E depois os clientes ganharam Não, eram os colares. Então, elas ganharam os colares, que eram 5 vezes o preço que elas pagaram. Então, elas compraram a banana de 100, ganharam na casa dela o colar de R$400, R$500. Então... Você também vê quanta confiança o nosso público tem na gente, né? Sim. E o quanto eles esperam da gente. Então, na hora que eles compram a banana, eles falaram, não, a Estilê com certeza vai dar alguma coisa em retorno muito legal pra eles estarem fazendo essa ação. Então, a gente passa uma confiança, uma ideia de que a pessoa vai receber algo melhor na casa, e as pessoas realmente não pensaram 2 vezes. Esgotou em, tipo, 10 minutos. Nem isso, acho que até menos. Então, as pessoas... Realmente, foi muito genial a ideia de fazer com que as pessoas comprem algo que elas não têm a menor ideia do que elas vão receber, e no fim elas serem surpreendidas por algo que de fato valeria a pena. E por todas as estratégias de marketing que vocês vêm criando, né, e tudo que vocês vêm construindo com a marca, hoje eu vejo a Estilê como uma marca de luxo, né? Você vê a Estilê posicionada aí como uma marca de desejo, com outras marcas muito consolidadas no mercado, consideradas de luxo, e a Estilê muito próximas delas. Hoje, pessoas que usam marcas, né, com valores bem altos, estão usando a Estilê também. Que dica vocês dão para quem quer criar uma marca que se posiciona com essas marcas de luxo, né? Como foi esse processo? Sim, eu acho que a Estilê, ela tem um posicionamento que iguala, enfim, que nem você falou, que pessoas que usam uma coisa de alto luxo usam também Estilê, muito pelo mais o posicionamento dela, porque o nosso preço, ele é super competitivo. Se você for ver aí no mercado nacional, uma bolsa toda feita à mão, de acrílico, o nosso preço é competitivo com o mercado. Então, eu acho que o posicionamento para estar junto e ao lado dessas marcas é muito o branding que a gente constrói. Então, assim, as sócias, enfim, eu e a Vicky, usando o produto bastante, estando nos lugares legais, usufruindo das peças. Hoje a gente tem muitas influenciadoras que usam Estilê organicamente, então vem pedir produto
produção pra gente, ou vem pedir alguma coisa, ou a gente dá de presente porque a gente viu que ela teve algum interesse na peça. Então a gente tenta sempre colocar pessoas legais, pessoas que interessam, que tem a ver com a marca, usando a peça. E isso naturalmente, por ela já ser uma peça diferenciada, irresistível ao toque, ser icônica e ter pessoas legais usando, é aquela coisa, de boca a boca. Ah, fulano usou, também quero usar, fulano usou, quero usar. E eu acho que é isso, é fortalecer a imagem da marca em lugares legais, em lugares bacanas. Então você tá viajando, nossa, de onde é a sua marca? Uma pessoa, enfim, que você tá sentado numa mesa conversando, algum gringo, é da minha marca, nossa, que interessante, deixa eu entrar pra ver, deixa eu olhar. Eu acho que muito também das matérias que a gente já saiu, enfim, várias imprensas, então eu acho que isso também gera um posicionamento muito legal pra marca, porque a pessoa vê, quanto mais eu e a Vi que a gente conta sobre a história da marca e envolve as pessoas a se interessarem pela história da marca, mais valor ela tem. Então, que nem a gente falou agora, sobre a construção da imagem dela, como que é feito, olha quantos polimentos tem, é tudo feito à mão, é tudo por artesões, a gente usa o acrílico, que é uma matéria-prima premium. Então, tudo isso engloba com que a pessoa veja Estilé como uma coisa de luxo, mas se você for de fato ver o preço, ele é extremamente competitivo. Então, realmente, é muito interessante fazer com que as pessoas associem isso, realmente, eu acho que associado ao lifestyle mesmo que a Estilé tá inserida. A gente veio, assim, pra tapar um buraco que tava, assim, quando a gente começou era, de uma ponta tinha fast fashion e na outra ponta eram as marcas de extremo alto luxo, né? Eu acho que a Estilé, ela se posiciona como uma boutique store, então, tipo, a gente realmente tem o luxo no processo produtivo. Então, quando a gente olha para o nosso processo produtivo, a gente realmente consegue entender que aquilo é um luxo, porque realmente requer muita especialização das pessoas que estão fazendo, uma mão de obra extremamente especializada, materiais bons, formas minuciosas de ser construída aquela peça. Então, assim, ela é luxo por um posicionamento, mas pelo que aquela peça representa também. E eu acho que ela é uma marca fun e desconstruída porque a gente tem essa linguagem. Então, é realmente muito difícil de você encontrar esse meio termo, porque normalmente as coisas que são muito fãs, às vezes não são tão luxuosas, a galera não valoriza tanto. Mas eu acho que a gente realmente mostrando esse brilho, mostrando o valor da marca e mostrando como as coisas são feitas e realmente de formas devagar, né? Realmente esse slow production, faz com que a pessoa conheça o valor que aquela peça tem. E falando no tópico influenciadoras, a gente vê muitas marcas investindo em influenciadoras, né, pra, enfim, tá divulgando aí o produto. Mas vocês é muito orgânico, que foi o que a Bia comentou, né? Muitas influenciadoras vêm pedir o produto, não sei se é muito, o que eu até queria entender é se é muito produção, se vocês pretendem, pode ser até um pouco polêmico, mas assim, como que vocês veem o mercado de influenciadoras? Por que a Estilé não é uma marca que busca tanto vestir as influenciadoras, né? Mas ao contrário, as influenciadoras vêm até vocês. Eu acho que o mercado de influenciador é extremamente importante para a marca. Eu acho que hoje é a comunicação, não existe mais publicidade sem associar a influenciadora. Então a gente consegue enxergar e compreender que é um mercado muito importante para fortalecimento de marca, isso é inevitável. Enfim, no começo, a Estilé, obviamente, que nem a Vicky falou, a gente tinha os nossos certos investimentos onde a gente ia se dirigir. E como a gente naturalmente tem contatos, enfim, tá bem inserido, as pessoas automaticamente vinham procurar a gente. Então, isso veio de uma forma muito orgânica. A gente começou a perceber que estava dando um resultado as pessoas usarem organicamente. É óbvio que existem estratégias para que seja uma publicidade com contrato fechado, pago. Isso sim é um estudo que a gente está tendo para aplicar isso dentro da Estilé. Mas nesse momento, a parte orgânica que as pessoas usam cai muito bem pra gente, porque a gente consegue perceber que, a pessoa realmente gostou daquilo quando ela vem pedir pra gente produção. Tem muita produção, a gente, praticamente, pra todos os influenciadores que a gente gosta, que a gente vê que faz sentido, a gente nunca recusa absolutamente nada, e muitas vezes, obviamente, a gente quer presentear, a não ser que não tenha o produto, a gente vai lá e fala, não, temos produção e fazemos questão de te emprestar. Então, eu acho que as pessoas, as influenciadoras, elas gostam do produto e quando elas pedem isso pra gente, cai muito bem, a gente fica muito feliz porque a gente vê que a pessoa realmente quer usar aquilo no ambiente dela, né? Então, eu diria que sim, é muito importante, é uma coisa que a gente quer entender pra entender até que ponto a gente vai ter, não diria que uma embaixadora, mas alguém que estivesse sempre usando Estilé, que fosse a imagem da marca, mas ao mesmo tempo essa parte orgânica está fluindo muito bem pra gente, a gente consegue atingir novos públicos com influenciadoras mais novas, influenciadoras que a gente às vezes não vê por aí, que talvez eu, Beatriz, não seguiria, ou que a Vicky talvez não seguiria, ou sim também.
mas a gente consegue abrir um leque aí de influenciadoras hoje, que às vezes nem são muito grandes, mas são micro-influenciadoras que convertem muito bem pra estilê nesse meio aí de usar e enfim, a comunidade dela gostar e vir pra estilê como uma forma positiva. Acho importante, assim, a gente quer que isso seja feita da forma mais natural possível. Então, eu acho que a gente, assim, a nossa escolha de não contratar influenciadoras e realmente fechar influenciadoras nesse primeiro momento, eu acho que a gente queria entender como que essas meninas, que a gente vê que a cara da marca conseguiria e iria style a estilê no look dela. Então, eu acho que a estilê, por ela já ter esse nome forte, né, esse reconhecimento, as pessoas vêm muito atrás da gente e a gente tenta paparicar elas o máximo possível. Então, realmente, conseguir ter essa relação de amizade, trazer elas mais pra perto e realmente, que nem a Bia falou, não negar. Então, por exemplo, a gente tá pensando em influenciadoras pequenas, mas a gente já teve várias influenciadoras gigantes, tipo Lívia, Malu, usando. Então, por exemplo, a gente teve um colar que a gente fez pra Malu usar na Lacoste, né? Sim. E era no desfile da Lacoste. E era um jacaré super, tipo, imponente, tipo, muito icônico. E a Malu chamou a gente, ela falou, meninas, eu sei que vocês são a única marca que vão topar fazer isso. E a gente fez o jacaré em 24 horas pra ela. Então, a gente se virou pra fazer aquele jacaré pra ela usar e pra realmente ser aquela peça que não é aquele mini jacarezinho, mas icônica, tem aquele protagonismo, sim, que a estilê representa. Então, a gente tenta fazer isso de uma forma nossa, sabe? De uma forma que fique verídico, de uma forma que fique natural, de uma forma que não parece que a gente tá vindo aí com hashtag publi, sabe? Então, pra gente, acho que é bem da nossa linguagem, bem do nosso estilo. E a gente falou muito também de Instagram, né? Inicialmente, vocês colocaram muita energia no Instagram. E aí teve um momento da empresa que eu até acompanhei muito de perto, foi o TikTok. Uhum. Que, naturalmente, a estilê tava muito presente no TikTok. E eu ainda ficava mandando pra mensagem pra Vitória. Você tá presente no TikTok? Tem muita estilê aí, né? Muito vídeo da estilê e tal. Uhum. E aí foi um mercado que vocês se aprofundaram depois, não sei, estudaram. E aí acabou entrando. Uhum. Como que vocês veem o TikTok hoje pra uma marca, assim? Como que são os resultados do TikTok? É um grande desafio. É um grande desafio, mas assim, a entrada da estilê no TikTok, ela foi de uma maneira muito orgânica. Então, que nem você falou, Má, tipo, você que mandava os vídeos pra mim, eu não tinha noção dessa viralização que tava tendo nessa outra plataforma, né? Então, acho que muito disso vai de encontro também com o nosso unboxing. Então, a gente sempre olhou pra embalagem como o primeiro contato que a cliente tem com o nosso produto é a embalagem, não é o produto em si. Então, aquilo tem que ser muito impactante. Então, a gente fez realmente numa época que tava todo mundo trabalhando com uma caixa craft, a gente fez questão de investir numa caixa com 2 cores, com uma coisa mega especial, com adesivo neon em cima. Então, a gente realmente queria que as pessoas se sentissem valorizadas, impressionadas desde o primeiro momento. E aí eu acho que as peças, como elas são peças que gritam, peças que são protagonistas, as pessoas queiram mostrar elas. Então, elas naturalmente elas são peças virais, né, que a gente fala. Então, hoje a nossa estratégia é realmente olhar para a estilê, a estratégia de marketing da estilê é olhar para ele como multicanal, então a gente entender quais são os tipos de conteúdo que a gente vai postar num feed, que é diferente de um stories, que é diferente de um TikTok, que é diferente de um e-mail marketing. Então, assim, é realmente entender como cada canal se comporta e tentar adequar isso para a linguagem de cada canal. Então, o TikTok, eu e a Bia, a gente tá devendo umas presenças lá, a gente precisa realmente, a gente tá super olhando para ele como uma baita oportunidade. Mas eu acho que essa questão de como a marca se lançou foi 100% sem estratégia alguma e foi muito mais pelo produto em si, sabe? E hoje, como a gente posiciona o TikTok, na verdade, nem como a gente posiciona, desculpa, é como a gente tenta entender essa nova plataforma, né? Veio, que nem a Vicky falou, super organicamente com o unboxing, a gente começou a ver nas análises de venda, a gente falou, gente, tá com uma venda exponencial, o que tá acontecendo? Tipo, no Instagram segue normal, mas assim, aconteceu uma venda super exponencial. O que a gente fez pra que, né? E quando a gente conseguiu entender que no TikTok tinha dado mais, sei lá, quantas visualizações, a gente tem mais de milhões de visualizações quando você coloca o hashtag de estilê.
Então, realmente, a gente começou a perceber que bem na época o TikTok estava no boom aí, de logo pós-pandemia, enfim, a gente começou a ver que isso estava bombando e que isso gerava certos awareness, vendas, enfim, pra marca. Então, a gente falou, não, opa, é uma plataforma que a gente precisa realmente trabalhar. Mas uma coisa interessante que eu queria trazer aqui também é o quanto a gente quer entender o público. Porque hoje quem usa TikTok, em sua maioria, é a geração Z. E hoje a gente tenta entender essa geração profundamente, porque é a geração que a gente atingiu e quer continuar atingindo. Então, não sei se você viu, mas a gente fez um case study na GV, justamente para entender. A gente, enfim, foi convidada para fazer uma apresentação e no final a gente apresentou um case study para GV para entender sobre essa geração, que é uma geração que, enfim, o mercado inteiro está constantemente tentando entender a cabecinha deles. E a gente ouviu dessa geração o que eles achavam, tanto da Estilé quanto do TikTok, dessas plataformas. Então foi muito interessante, porque, mais uma vez, a gente ouve o outro pra gente conseguir aplicar dentro da empresa. Então, essa geração, elas falaram, que nem a Vicky falou, que cada rede social tem o seu mecanismo e a sua forma de apresentar ali. Então, o Instagram, a gente antes fazia o Instagram, antes também de existir o TikTok com força, a gente fazia o Instagram muito, o feed era muito o dia também, durante o dia, uma coisa super orgânica, então a gente começou a perceber, não, o Instagram, o feed, ele tem que ser uma vitrine. Até porque, até contei essa história da última vez e contando agora de novo, a própria Vicky tava... No final de semana a gente tava entre amigos e tava querendo mostrar uma bolsa pra um amigo, enfim, comprar pra namorada. E aí ela foi baixando, tava tentando achar o produto e ela não achava o produto. Ela, como uma pessoa que estava dentro da Estilé, a gente falou, não, realmente, a gente precisa entender o nosso feed, a gente precisa entender que ali é uma vitrine de produtos e que a parte enfim, orgânica, de mostrar às pessoas o dia a dia, que isso engaja, que a gente ainda precisa ter, talvez é dentro de um Reels, talvez é dentro do TikTok, talvez é dentro de um Daily, talvez é dentro do Close Friends no Stories. Então, a gente começou a perceber isso ouvindo o outro. Às vezes, quando a gente tá dentro, imersa naquilo ali, a gente não consegue perceber o que realmente precisa melhorar, onde a gente precisa ver. E ouvindo essa geração, a gente falou, opa, é verdade. Se você for ver várias marcas, várias referências, o feed é uma coisa muito mais vitrine, a campanha que a gente fez, é a modelo, é a foto do produto ali sentado, é aquilo ali. E aí, se você for olhar no Reels, outfits of the day, mostrando uma pessoa usando, pegando, o dia a dia dela, sei lá o quê. Então, foi muito interessante a gente entender isso pra gente saber onde a gente posiciona cada coisa. E o TikTok, realmente, é uma plataforma que a gente tem que usar muito o dia a dia, mostrar essa parte do unboxing, aquela coisa não muito pensada, sabe? Então, eu acho que é assim que a gente aplica um pouco essa coisa de redes sociais. A gente tá aqui em 50 minutos já de gravação e tem muita coisa que eu quero perguntar, então eu vou selecionar as perguntas principais. Teve até alguma que surgiu também que não estava aí no planejamento, mas que vocês falaram no começo e eu quero voltar, que é a questão do 5K de investimento. Mas, antes da gente entrar nela, queria conversar um pouco sobre as collabs. Eu vi que vocês postaram ontem sobre o By Grace, que vocês estão fazendo uma parceria com elas. Por que vocês trazem essa estratégia de collab? Qual é a força da collab quando vocês estão junto com uma outra marca, né? Já teve com a Cosmo, com a Epitaia, com a NK, com a La Rouge, exato. Qual é a força da collab? Assim, por que vocês estão cada vez mais investindo em outras collabs? E no final eu quero saber um pouco aí da By Grace. Pode contar as novidades. A gente percebeu que collab, quando a gente trabalha a 4 mãos, a gente consegue abrir muito o nosso leque de oportunidades e coisas que a gente pode fazer. Então, tiveram momentos em collabs que a gente fez do nosso lado, então era construir uma bolsa, alguma coisa que fosse peça da Estilé, e tiveram momentos que a gente criou, tipo, roupas com a Gallers, que foi com a Almost Vintage, em que a gente fez roupas que não tinham absolutamente nada a ver com o universo da Estilé. Mas que nem a Vicky mencionou no início, e eu também falei, mas o que a gente pode fazer dentro dessas peças de roupas que são icônicas e que dá a cara da Estilé? Por mais que você vê ali e fala, gente, a Estilé não faz roupa, mas eu tô olhando aquela blusa ali, aquela blusa tem a ver com a Estilé somehow. Então, a gente começou a perceber o quanto a força da collab é abrir os nossos leques, tanto para construção a 4 mãos, porque são marcas conceituadas que estão unindo forças, unindo público, unindo tudo para poder criar uma coleção ali. Pro branding, inevitavelmente, você pega uma marca super conceituada, seja a dona da marca por trás, seja a marca em si. A gente consegue criar forças, criar um universo paralelo ali para que a pessoa consuma aquela colaboração entre 4 mãos. Então, eu acho que a gente abre um leque forças a abrir novos horizontes de ideias, possibilidades e abrir mesmo a nossa visão dos clientes que a gente quer que compre, enfim, seja o consumidor dela que vem pra Estilé porque conheceu através da collab, seja, enfim, vice-versa. Então, a gente acha muito importante criar collabs tanto com marcas quanto com influenciadoras. A gente ainda não fez com influenciadora, mas estamos para
fazer um lançamento super especial que vamos lançar em breve com a nossa primeira influenciadora. Pode falar quem é ainda não? Melhor não, né? Vamos deixar surpresa. É uma influenciadora que, enfim, tem super a ver com a Estilê, com a geração. Vai ser muito legal. Então, a gente começou a perceber o quanto isso gera oportunidades. Às vezes, sai um pouco daquele escopo que a gente tem do que a gente quer criar ali. A gente consegue, talvez, colocar um pouco mais de preço. A gente consegue criar uma coisa um pouco mais diferente, porque na collab você une forças. Então, a gente viu o quanto isso era importante pro branding, pra visualização, pra abrir o nosso leque. E pra entender o quanto ouvir o outro e construir a 4 mãos é importante pro fortalecimento da marca. Acho que a Bia falou tudo. Não, tá certíssima, é isso aí. E quando... assim, eu acompanhei no começo também da questão do e-commerce de vocês, que tinha grande volume aí de clientes acessando ao mesmo tempo e a plataforma caía. E vocês reformularam aí a questão da plataforma em si. Que dica vocês dão para quem tá com assim, vai montar um e-commerce, tá abrindo uma loja e para acertar, né? Porque querendo ou não, acaba sendo um segundo investimento aí para vocês para mudar o que de fato não tá funcionando. Como que funcionou? Como que foi esse processo para vocês do e-commerce dessa mudança? Então, a gente começou, na verdade, que nem a gente falou em relação a budgets, a gente começou com uma plataforma ultra simples. Quer começar então pela parte do budget? Porque assim, com 5 mil reais vocês começaram... Onde vocês investiram 5 mil reais? Como que foi? A gente sempre... a gente nunca quis dar o passo maior do que as pernas, né? Então, a gente tinha essa limitação. Então, foram 5 mil reais. Eu acho que, na verdade, foram 4.800 reais. Certinho. E aí, metade de cada, né? Então, foram, sei lá, 2.200 de cada uma. E... a gente falou, o que é a coisa mais importante nesse primeiro momento, né? Eu acho que a coisa mais importante nesse primeiro momento é a gente fazer o melhor produto que a gente consegue com aquele dinheiro. E não foram muitos produtos que a gente lançou, acho que a gente lançou talvez menos que 10 peças no começo, talvez 7 peças. E modelos, né? No clutches, né? Que foram as nossas primeiras bolsas. E aí, com esse dinheiro, 100% desse dinheiro ele foi reinvestido. Então, a gente foi bootstrapping e foi realmente crescendo com o próprio dinheiro da marca. A gente nunca fez nenhuma injeção de capital. Então, a marca nunca precisou e hoje em dia ela é super saudável em termos de caixa. E foi tudo realmente nesse primeiro reinvestimento. E eu acho que quando você é pequeno e você tem aquele budget que ele é muito limitado, né? Você acha formas mais criativas de fazer o que você tem que fazer. Então, enquanto todas as marcas tinham talvez um abismo e uma disponibilidade infinita de budget, a Estilê tinha que se virar, e por uma escolha nossa, né? Se virar com aqueles 5 mil reais que a gente tinha naquele começo. Então, a gente falou, a gente não pode... A gente tá tentando minimizar os erros nesse primeiro momento. Então, foi também um dos motivos que a gente construiu uma comunidade muito forte. Porque a gente precisava dessas pessoas, a gente precisava do nosso consumidor para nos dar feedback e a gente aprimorar cada vez mais com o feedback deles. Então, essa construção foi 100% também, a gente deve muito a eles, as pessoas que ajudaram a gente a construir a marca, porque eu acho que se não fosse assim, a gente teria errado muito, ou a gente teria despendido muito caixa onde talvez não precisaria naquele momento, né? Então, eu acho que a gente construiu uma marca, tipo, super respeitada, super legal, dessa forma, super orgânico. E aí, vocês investiram na plataforma do e-commerce? Ah, tá. Então, puxando Vamos lá, puxando. Não, aí a gente... a plataforma, ela não foi a coisa mais importante no nosso começo, né? Então, quando a gente começou, a gente mandava não era nem Pix, era a conta, agência, conta, etc. E depois que a gente estava tendo um volume que a gente não estava mais conseguindo lidar com no Instagram, a gente passou para uma plataforma de e-commerce. Então, a gente pegou uma plataforma um pouco mais simplificada. A mensalidade era R$60 por mês. Era uma coisa, tipo assim, R$59,90. E depois, quando a gente entendeu que a experiência do cliente na ponta, aquele site, ela também refletia a experiência do cliente, a gente falou, opa, a gente precisa de uma vitrine que vá de encontro com o que a gente tá buscando. Então, a gente fez uma vitrine linda, um site lindo, super diferente. A gente foi atrás de uns features que a gente só via em sites gringos. Então, realmente, a gente fez uma pesquisa muito grande com essa migração.
E foi muito bom, né? Sim, eu acho que é só vivendo e aprendendo. A gente percebeu o quanto precisava melhorar uma vez que a gente criou aquilo no básico, né? Então, mas mesmo no básico era bonitinho, tinha o nosso logo. A gente sempre foi muito caprichosa nessa parte de manter uma identidade da empresa. Por mais simples que fosse o site, ela tinha a nossa carinha lá, relativamente, obviamente, engessado. Mas a parte da experiência com o cliente, tanto na parte das redes sociais, quanto na parte que ela vai receber o produto com a embalagem, tanto na parte dela browse para achar o produto, a gente entendeu o quanto isso era importante, o 360, para a pessoa conseguir entender. Então, várias vezes a gente tem um grupo com a nossa plataforma falando, gente, a pessoa precisa ser a coisa mais fácil para ela chegar no carrinho. Sim. Ela não pode ser uma coisa complicada, senão a pessoa vai desistir. Então, a gente tentou deixar tudo mais simplificado para que a pessoa consiga, simplificado no sentido de, né, da parte de browse mesmo, pra pessoa conseguir chegar no negócio final, que no fim a pessoa quer ter o prazer de browse, mas ela quer chegar no intuito final, que é comprar. Então, a gente fez muitas pesquisas, a gente entendeu quantas pessoas ficavam no carrinho, quantos tinha de abandono de carrinho, quanto que as pessoas iam até o final da etapa e não finalizava, por que não finalizava. Então, também tem muita pesquisa, muita análise por trás pra gente decidir tomar certas decisões. E uma curiosidade, assim, sobre essa parte do investimento. No começo, a gente precisa 100% ficar reinvestindo na empresa, né? A gente não pensa muito naquele momento de retirada. Durante quantos anos, assim, quanto tempo vocês ficaram só 100% reinvestindo na empresa? Eu acho que não foi nem um ano, assim. Foi rápido, então? Foi rápido, mas a gente abriu a empresa com esse intuito em que a gente não ia fazer nenhuma retirada se a empresa não rodasse sozinha. Então, ela tinha que ter o CAPEX para realmente girar e ser uma entidade própria, a gente não ficar tendo que injetar Voltar, capital. né? Tendo que investir outra quantidade, né? Outro volume. E eu acho que, assim, foi muito importante, porque nesse início, como a gente precisou ficar fazendo essas melhoras em cima do produto, a gente precisou ser o mais assertivo possível, né? Sim. Então, realmente, foi muito baseado nisso. Indo nas últimas 3 perguntas. Vocês eram uma marca 100% focada no online. Como foi a decisão de migrar para o físico? Por que teve essa decisão? E quais são os maiores desafios? Como que vocês veem o mercado físico e online? Quais são os maiores desafios do físico? A gente decidiu abrir o físico no momento que a gente viu uma oportunidade muito bacana dentro do Shopping Iguatemi. Eles procuraram a gente, então a gente falou, opa, se eles estão procurando a gente, é o melhor shopping diria aqui da América Latina, enfim, do Brasil. Procurou a gente vê que o fluxo do Iguatemi é um fluxo muito bacana. A gente viu que a gente estava no melhor dos melhores mundos, enfim, dentro do nosso país. A gente falou, não, vamos tentar entender o que a gente consegue fazer para viabilizar. Eu e a Vicky, a gente sempre foi muito cautelosa, mas quando as oportunidades chegam na nossa mão, a gente tenta abraçar elas da melhor forma possível, entendendo a nossa realidade. Então, a gente viu que naquele momento cabia, sim, testar. E é muito legal, porque eu e a Vicky, a gente tem momentos em que uma tá mais insegura e a outra tá mais segura, e a outra leva a outra mão e fala, não, vamos fazer acontecer, e a gente, no fim, se agradece por ter feito uma puxar a outra. Então, o Iguatemi, ele, no começo, obviamente, você dá um certo medo, né, pra abrir a primeira loja física, uma responsabilidade, você tem vendedor, você tem gerente, você tem um valor alto de aluguel que você tem que pagar, o quiosque tem que estar sempre impecável, as coisas precisam funcionar, tem hora pra acabar, hora pra encerrar, colocar a capa, multa se não fizer tal. Então, assim, a gente entrou com um certo receio, mas sabendo, assim, não tem segredo. Se todo mundo faz, né? Todo mundo que eu digo, as pessoas que estão ali fazem, ninguém é melhor que a gente. A gente vai conseguir, né? A gente também vai conseguir de algum jeito. Seja no embalo, como é que tem que ser feito. Então, a gente aprendeu, sim, que nem tudo que a gente fez na Nestlé, a gente aprendeu muito na base da experiência. E a gente começou a perceber o quanto o Iconic Points, enfim, o quiosque, era um ponto muito importante dentro da Nestlé, porque as pessoas queriam muito tocar ter essa experiência que a gente tanto mostrava nas telas. Como que é ter essa experiência na vida real? Então a gente começou a perceber que isso fez muita diferença quando a gente fez o nosso ponto tão bem pensado, pra deixar a carinha da Nestlé, para as pessoas olharem e falar, não, esse ponto é da Nestlé. Então a gente falou, uma oportunidade muito legal para as pessoas olharem aquilo, e conseguirem experimentar nossas peças, conseguirem ver de perto a tal peça que a gente fala que é irresistível ao toque, que é diferente. Então, as pessoas conseguirem experienciar isso. Eu acho que diferente de como começou a Nestlé, a mudança para o físico foi muito bem pensada e calculada, né? Então, a gente sabia exatamente o nosso ponto de equilíbrio, quanto que a gente precisava vender para atingir esse ponto. E, assim, fazia total sentido pra gente. A empresa tá super saudável e com um volume legal, a gente falou, acho que é esse momento. E que nem a Bia falou, foi o convite de um shopping super importante.
E, assim, o nosso maior medo nesse momento era realmente conseguir traduzir a Estilé e o mundo da Estilé pro físico. Então, a gente olhou, assim, a gente rodou todos os shoppings, a gente olhou os quiosques, a gente tava olhando as lojas, e a gente falava, nossa, tipo assim, nada traduz Estilé. Então, tipo assim, não tem nada a ver com a Estilé, nenhum desses formatos. E aí, realmente, um desafio foi como que a gente vai traduzir a nossa identidade naquele quiosque. Então, assim, a cara do quiosque da Estilé hoje, ela foi construída em cima de uma sorveteria. Então, de uma cara de uma sorveteria, com toda aquelas ondas, aquelas texturas, aquela mistura de cor, aquele acesso ilimitado, né, para as pessoas pegarem as peças e tocarem e abrirem. Então, a gente não colocou nada dentro de vidro, então não deixou nada fechado. A gente queria realmente que fosse um laboratório para as pessoas pegarem as tal peças que eram irresistíveis ao toque, que nem a Bia falou, e realmente provar, usar, tocar, que são peças vivas, sabe? Então, a gente fala que as peças, elas têm que existir de uma forma que provem que elas têm essas características fortes que a gente tanto fala. Legal. E agora para o segundo semestre de 2024. Além da novidade da collab como influenciadora, tem outras novidades que estão aí por vir? Vocês pensam sobre outros pontos? Vão ter outra collab com outras marcas? O que vocês podem dar de spoiler? A gente tá, né, em negociação com numa outra cidade, com uma outra proposta, outro ponto. Não é em São Paulo, então é onde está a nossa segunda maior clientela. E também foi um convite, uma oportunidade super legal. E estamos quase aí, né, tentando entender se realmente vai virar ou não. Em relação a spoilers, tem a collab da By Grace, acho que eu vou deixar a Bia falar mais. Só que sei lá, eu acho que é um momento muito especial esse segundo semestre pra gente, tipo, as coisas estão acontecendo, estão se movimentando com um ritmo, aqui, sim, que a gente tá tendo aqui, né? Sim. E, enfim, o que é a collab? A collab da By Grace são porcelanas, a gente decidiu fazer, obviamente, pra quem não conhece, o By Grace é uma marca da minha mãe de porcelanas, que é super, super high-end. Então, são peças mega exclusivas, todas pintadas à mão, em ouro, enfim. E a gente, obviamente, viu uma oportunidade de falar por que a gente não combine Estilé e By Grace e fazer uma coisa que, obviamente, seja a cara do By Grace, que as pessoas batam o olho e falam, nossa, essa peça é uma peça de desejo, mas que entre esse universo girly da Estilé, né? Esse universo um pouco mais jovem, um pouco mais acessível também. Então, a gente decidiu juntas criar, né, a 4 mãos, peças de acrílico. Então, vocês já podem ver aí que em questão de acessível, a gente não vai criar, a gente não criou, né, pratos e nada que fosse muito abrangente a colocação de mesa, mas coisas que a pessoa pudesse comprar pra dar de presente no dia a dia. Então tem porta-joinhas, não porta-joias, mas uns pratinhos pequenininhos, mais fundinhos, que você pode colocar já na cabeceira da cama. A gente fez uns mugzinhos, porque a gente sabe que muito do nosso cliente adora ter o seu mug de café da manhã e tomar o seu café, ou tomar alguma coisa durante o dia, ou até deixar no escritório. Então, ele bonitinho, bem com a carinha girly da Estilé. A gente criou uns bolzinhos, uns vasinhos, xícarazinhas de café, até pra dar de presente também. Então, é um combozinho que vem 2 xícaras, e cada uma com o seu desenho, sua carinha. Então, a gente quis fazer uma coisa que fosse super diferenciada também aí do mercado. Enfim, essa parte de porcelana, desenho pintado à mão. Minha mãe tem uma identidade muito específica dela. Então, mesmo que seja girly, bem viés Estilé, a pessoa olha e fala, não, isso é By Grace com Estilé, porque juntou um pouco os dois. Então, foi muito legal. A gente vai lançar em breve. Então, vai ser uma coisa super bacana. Vai atingir clientelas também diferentes. A gente também fica, eu e a Vi, quando a gente tava brincando, assim, até em off, a gente questionou, falou, quem será que vai comprar? Será que vai ser um consumidor da Estilé que talvez compre essa coleção inteira? Ou será que vai ser pessoas pinceladas que vão bater o olho, que são fãs da By Grace também, às vezes querem uma coisa mais acessível, querem uma coisa um pouco mais pop, ou mais, enfim, jovem, mais girly dentro de casa. Então fica as especulações aí pro o que vai ser dessa collab, que a gente tá super animada. Eu sou fã da By Grace da Estilé, então assim, ansiosa pra collab. Eu vi um pouco ontem do spoiler. Sim, estamos muito animadas. E finalizando o bate-papo, última pergunta. Vocês pensam em vender a Estilé em algum momento? A gente, assim, tudo tem seu preço, né? Então, assim, a Estilé, ela não foi feita para vender, mas eu e a Bia, a gente tem conversado com algumas pessoas, né, que procuram e tem muito interesse. Eu acho que a Estilé, ela chama muito a atenção de muitos investidores, pessoas que já estão no mercado. Eu acho que nunca falaria... A gente tá procurando não, mas as pessoas que estamos mais dispostas a ouvir são smart money, não são as pessoas que têm realmente esse know-how
e consiga potencializar a Chile, porque a gente fala que a Chile é nossa bebê, tipo, não dá pra só handover, né? Então, consiga potencializar a Chile e levar a Chile pra outro nível, porque, querendo ou não, eu e a Bia, a nossa primeira, quer dizer, as duas estagiaram, né? Mas a nossa primeira, realmente, venture mesmo, foram 6 anos de Chile. Então, a gente tem isso de bagagem profissional. Tem gente que tem 20, 30 anos no mercado, ou realmente que tem uma equipe dá muito tempo no mercado já, né, fazendo o que faz, e conseguiria potencializar. Então, assim, seria, eu acho que essas condições que estaríamos abertas a ouvir uma conversa, e eu acho que é isso, né? Eu acho que hoje, que nem a Vicky falou, a gente conversa com muita gente que se interessa pela Chile justamente. A gente teve uma conversa até com uma pessoa, enfim, que estava super interessada na Chile, interessada mesmo para saber um pouco sobre o negócio, a empresa. Então, acho que sempre desperta curiosidade para as pessoas que gostam de olhar para empresas pequenas e têm interesse em ver uma possível compra. Mas numa conversa dessa, a gente viu o quanto valioso, né, o quanto a gente tinha na nossa mão era ouro quando a gente percebeu que as pessoas hoje, as grandes marcas hoje que visam empresas pequenas, olham para a geração Z. Então a gente começou a ver o quanto a gente tinha na nossa mão uma curiosidade que hoje grandes marcas tentam buscar, porque assim, normalmente uma marca um pouco, uma empresa um pouco maior, com mais funcionários, mais gente, eles não dirigem a rédea deles, né? Você tem uma equipe muito grande que muitas vezes você não tem a maleabilidade de conseguir ouvir o outro, entender o outro. Então a Chile, ela criou um universo ali de geração Z, e para a geração Z, que hoje as grandes marcas procuram essa geração. Então às vezes procuram contratar a gente pra colocar lá dentro pra ouvir, porque provavelmente a pessoa que criou a empresa não é da geração. Então hoje a gente vê o quanto a busca por essa geração é o futuro. Então a gente ter essa geração na nossa mão faz com que grandes empresas, grandes empresários olhem a Chile como realmente uma joia. Legal, meninas, muito obrigada pelo bate-papo. Amei com vocês. Obrigada, amei o nosso mood também de camisa branca. Assim, todo mundo uniformizada. Muito obrigada. Deixa o arroba de vocês, da Chile, se vocês puderem passar pra câmera ali. Sim, é @ChileByBV. O meu é Bia Carvalho. E o meu é Vitória Belkers. Pessoal, muito obrigada. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deem um like, comentários e espero vocês no próximo episódio.